Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na nossa Ângelos TV. Todas as semanas queremos levar até si o que melhor o mundo editorial católico publica e lhe apresenta como novidades ou como sugestões de leitura, especialmente a Paulos Editora. A partir daqui, da nossa livraria Paulos em Fátima, queremos levar até si este ambiente, este espaço tão belo e tão agradável e queremos convidá-lo a vir nos visitar aqui em Fátima, pois tem não só uma série de novidades editoriais a nível de livros, mas também alfaias litúrgicas e artigos religiosos que lhe podem ser úteis e por isso num único espaço encontra toda esta variedade de artigos. Neste nosso programa iremos apresentar-lhe também como é que correu a sessão de apresentação do livro Paz e Futuro da Humanidade. É fruto este livro de umas atas de um seminário organizado pela Capelania Mor dos Serviços Religiosos das Forças Armadas e da Segurança Pública e que deu origem a este livro com várias intervenções sobre a paz e este bem tão necessário e tão urgente no nosso mundo. A apresentação aconteceu em Lisboa, na Marinha, no Terreiro do Paço, na Sala da Balança, um espaço muito bonito que pertence à Marinha e muito bem organizado. Quem fez a apresentação da obra foi o Ministro da Defesa Nacional, Dr. Azeredo Lopes, e quem presidiu a sessão foi o Dom Manuel Linda, Bispo das Forças Armadas e da Segurança Pública. Estou certo que não vai querer perder este momento em que lhe apresentamos e levamos até si como é que correu a apresentação desta obra. Mas o convite é que fique connosco, pois temos ainda mais novidades para lhe apresentar. A única palavra que tenho a dizer é, na linguagem tipicamente portuguesa, bem-ajam todos. Bem-ajam aqueles que estão aqui presentes, bem-aja aqueles que permitiram a realização daquele simpósio em 31 de maio deste ano de 2017, bem-ajam aqueles que escreveram textos, alguns dos quais são de referência absoluta no domínio ético. Se o Sr. Ministro não me permite, eu não distinguiria nenhum, mas esta referência ao dever de intervenção humanitária trata-se de facto de uma novidade de reflexão, pelo menos como ela foi encarada, e que muito agradeço. O texto é do Sr. Ministro da Defesa Nacional. E muito obrigado à Marinha. Ontem, no mesmo território nacional, mas a alguns quilómetros daqui, no Funchal, onde celebrei, digamos, a preparação do Natal com as Forças Armadas e Forças de Segurança, eu falei e daí cumprimentei, a partir de lá, os 700 anos da Marinha, e agora posso fazê-lo aqui na casa, que é a casa-mãe da Marinha Portuguesa, pois evidentemente, e de uma forma muito especial. A Sua Excelência, ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, o ter aceito comprometer o seu nome, de alguma maneira, com esta pequenina obra, que ao fim e ao cabo pretende somente lançar reflexão. E, porventura, pretende se calhar ainda uma segunda coisa, dentro do possível, fazermos outras reflexões sobre temas relativamente semelhantes, que no domínio ético não ficam nada mal se forem refletidos por todos, e se a Capelania Mor também incentivar. Não é que nós vamos ditar normas éticas, mas podemos pedir às pessoas, se nos juntássemos, se nos sentássemos para refletir sobre temas que ao fim e ao cabo são tão complexos e tão difíceis neste mundo plural e neste mundo em contínua mutabilidade. O Concílio Vaticano II, que já lá vão mais de 50 anos, falava na aceleração da história. E a história, de facto, está imensamente acelerada. Que tal se nos juntarmos para refletir sobre o domínio ético? Acho que ficará bem a todos. Então, repito aquilo por onde comecei. Muito obrigado a todos que possibilitaram esta realização, aos que contribuíram com os seus textos e a quem agora se encontra, de uma forma especial, o Sr. Ministro, que nos vai certamente também deslumbrar e alegrar com a sua palavra agora de encerramento deste ciclo iniciado no dia do simpósio. Muito obrigado. A minha primeira palavra, antes de entrar sequer numa apreciação mais substantiva, é de aplauso ao Sr. Dom Manuel Linda, porque com a persistência que o caracteriza, não desistiu de organizar em maio este seminário, porque trouxe ao seminário as pessoas
mais qualificadas, porque teve o arrojo de enfrentar um tema que associa, ainda por cima, 2, 3 temas pesadíssimos: a paz, o futuro e a humanidade, e porque foi capaz também de promover o diálogo entre diferentes saberes e, permita-me, entre diferentes éticas, embora a ética de alguma forma se reconduza necessariamente a um tronco comum. Além disso, eu queria aplaudir o conjunto dos participantes, desde o Sr. General Rubisco Duarte, ao Sr. D. Rino Passigato, ao Padre António Marte, que continua a tratá-lo por Padre António Marte, embora agora devesse vergar a serviço e dizer D. António Marte, mas são coisas antigas da Universidade, o Coronel Lemos Pires, o próprio Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas. E, portanto, nós temos aqui algo que é uma muito feliz coincidência. Em torno de um mesmo tema, pessoas foram, de forma limpa, dizer ao que iam e de que maneira, sobretudo, encaravam, com a liberdade de espírito e de pensamento que se traduz depois nesta obra, de que forma encaravam os temas ou os subtemas que escolheram e que iam reconduzir-se sempre à tal temática da paz e do futuro da humanidade. O que é que eu destacaria em primeiro lugar? Em primeiro lugar, a inteligência prática do D. Manuel Linda. Começa no Exército, acaba na Marinha, e, portanto, começa na Academia Militar e acaba numa casa das mais nobres da Marinha, o que me leva a supor que a próxima iniciativa terá que passar pela Academia da Força Aérea e acabar alguns no Estado-Maior-General das Forças Armadas. Acho que são sinais de inteligência aqueles que nos dá D. Manuel Linda, até pelas funções que exerce, a capacidade para unir, a capacidade para juntar e a capacidade para tirar de nós aquilo que nós possamos ter de melhor. Mas registrei essencialmente que cada um dos interventores interpretou, no fundo, a expressão e a sua convicção religiosa como promotor da paz, como instrumento de paz. Recusou, evidentemente, que a religião pudesse, por alguma forma, ser inimiga da paz ou pouco amiga da paz. Entre a palavra e a prática pode às vezes ir uma pequena distância. Pode haver uma pequena distância, sobretudo como se, em determinadas religiões, a ausência de intermediação entre o humano e o divino leva a maiores liberdades de interpretação e de aplicação. Mas, voltando às coisas muito terrenas, Portugal, quer nas diferentes operações, quer pela ação internacional que resulta da expressão e presença dos diferentes ramos, nos diferentes palcos internacionais, já lidou, evidentemente, direta ou indiretamente, com a expressão num conflito, numa situação pós-conflitual de religiões. Lidou no Iraque e lida no Iraque com a nossa presença em Besmaia. Lidou com certeza no Líbano, por razões que eu me dispenso de descrever. Lida com certeza também pela presença das suas forças navais nos diferentes palcos do Mediterrâneo, onde, direta ou indiretamente, contende com essas dimensões, nem que seja na perspectiva geopolítica. E contende também, evidentemente, com a nossa presença em missões das Nações Unidas, onde, por vezes, diria eu que, infelizmente, vezes demais, a intervenção, se necessário, musculada e com recurso às armas, se destina em primeira linha a proteger pessoas, a salvar pessoas, quantas delas ameaçadas por invocações hostis desta ou daquela religião. E veja-se, para esse efeito, uma demonstração que ad nauseam e com este particular brilho tem sido prestada na República Centro-Africana. Neste programa tenho 4 novidades editoriais da Paulus para lhe apresentar e para lhe falar delas. Desejo que possa encontrar em alguma delas algo de útil. E começaria por uma obra
que é composta de um livro e um CD para os mais pequenos, para os mais jovens. Chama-se Senhora da Boa Esperança, Cânticos Marianos ao Ritmo Jovem. É do coro Vozes do Mar e do maestro António Ferreira. Música e letra, composição do maestro António Ferreira. Já é a terceira obra que o maestro António Ferreira, juntamente com as Vozes do Mar, publicam com a Paus Editora, que são músicas muito melodiosas, sempre com uma bela mensagem cristã e com umas vozes deste coro, destas crianças, extraordinário. Vai mesmo querer ouvir este CD e vai certamente encontrar forma de poder ajudar as suas crianças, quer sejam filhos, quer sejam catequizandos, quer sejam mesmo numa creche ou um infantário, a cantarem estas belíssimas canções que este livro CD nos apresenta. O livro traz, sobretudo, as letras e as pautas e até mesmo os acordes para a guitarra, e o CD traz estas 16 canções, todas dedicadas a Nossa Senhora. Com uma bela capa, com belas ilustrações também. A Senhora da Boa Esperança apresenta cânticos que podem ser cantados na catequese. Alguns também podem ser cantados na missa das crianças. E outros em qualquer circunstância, porque não até mesmo em casa, num dia de festa, num dia de aniversário dos vossos filhos ou dos vossos netos. Então aqui fica uma proposta para os mais pequenos. Depois, já vos falei da coleção, noutros programas anteriores, uma coleção que temos que se chama O que a Bíblia diz sobre. Já foram lançados 4 livros desta coleção, agora apresentamos mais 2 livros desta coleção, O que a Bíblia diz sobre. É uma coleção que procura falar de vários temas bíblicos de uma forma simples, acessível, num género de entrevista, em que é entrevistado um especialista da Bíblia e que se são colocadas questões da Bíblia pertinentes para os nossos dias e os nossos tempos. Então, o primeiro dos volumes que vos desejo falar é O que a Bíblia diz sobre anjos e demónios, por Pierre Desmartins de Vivet, também sempre da Paus Editora. Anjos e demónios, a Bíblia está cheia de narrativas e de citações sobre os anjos e sobre os demónios. Quem são os anjos? Quem é o demónio chamado de um dos anjos caídos? Que importância tem nas nossas vidas? O que é que conhecemos acerca dos anjos? E, sobretudo, quais os nomes dos anjos, o que é que significam? Porque sabemos que os nomes na Bíblia têm sempre um significado e uma missão associada a esses mesmos anjos. Depois, há um outro capítulo que nos fala ainda da representação dos anjos. Nós estamos habituados a ver os anjos representados, sobretudo depois do período barroco, anjinhos pequeninos, gorduchinhos, muito queridinhos, muito fofinhos, mas a verdade é que algumas descrições da Bíblia apresentam-nos anjos mais como guerreiros do que como seres assim tão inocentes. Anjo é um mensageiro de Deus e às vezes as mensagens de Deus são fortes, têm que ser fortes para abanar as consciências e a humanidade. Então temos os arcanjos mais conhecidos, Gabriel, Miguel, Rafael. Mas também este livro nos fala sobre o anjo caído, isto é, Satanás, o demónio, o dragão e as suas bestas apresentadas no livro do Apocalipse, o que é que significam estas figuras e esta simbologia. E, ao mesmo tempo, fala-nos num outro capítulo sobre Jesus e os anjos. Que relação teve Jesus com os anjos e os anjos que lhe apareceram, que falaram dele, que falaram sobre ele, que convidaram a dar glória a Deus no seu nascimento. Tudo isto pode encontrar neste livro Anjos e Demónios, da coleção O que a Bíblia diz sobre. Outro livro desta mesma coleção fala-nos sobre o fim do mundo, o que a Bíblia diz sobre o fim do mundo, por Pierre Desmartins de Vivet, isto é, o mesmo autor deste livro anterior, publicado pela Paus Editora. Desde o grande medo do ano 1000, na passagem do milénio, até ao mais recente calendário maia que dizia que em 2012 iria acontecer o fim do mundo, o que é certo é que nada disso aconteceu. A verdade é que o fim do mundo assombra alguns, gera curiosidade por outros e pesquisas e investigações acerca desta mesma realidade por parte de outros. E o que nos diz a Bíblia? O que é que a Bíblia nos diz acerca do fim do mundo? Uma coisa nos diz que o fim do mundo vai acontecer. Isso é inevitável. E, aliás, para quem o Senhor chama, o fim do mundo acontece mesmo. Agora, qual será a data, quando será? Isso é o que nós não sabemos. Mas também não sei se nos interessa muito. O que nos deve interessar, e sim, é procurar viver uma vida digna, procurar viver uma vida de bem com os outros, uma vida
vida fazendo o bem. Então, nesse sentido, o fim do mundo não nos inquieta. Quais são os sinais dos tempos? A guerra escatológica, a vinda do Anticristo, o dia do Senhor, o juízo de Deus no fim do mundo. Todas estas questões são abordadas neste livro entrevista com este grande biblista e que nos ajuda a compreender, por um lado, a não ter medo do fim do mundo e, por outro lado, qual o verdadeiro significado do fim do mundo presente na Bíblia. Outra sugestão, e é a última sugestão do nosso programa que hoje desejo apresentar-vos, chama-se Nossa Senhora e a História de Portugal, Alianças com Santa Maria, de Dom Francisco José Senra Coelho, editado também pela Paus Editora. É mais uma obra de Dom Francisco José, a acrescentar a muitas delas presentes já no catálogo da Paus Editora. Dom Francisco José Senra Coelho é bispo auxiliar da Arquidiocese de Braga e tem uma série de livros, mais de 10 livros, publicados no catálogo da Paus Editora. E esta obra surgiu agora oportunamente depois da celebração do centenário das aparições em Fátima. E o Dom Francisco José Senra Coelho diz que, de facto, o povo português é um povo de alianças com Nossa Senhora. E ele identifica na história de Portugal 7 alianças que foram feitas entre os reis e o povo com Nossa Senhora ao longo das mais variadas vicissitudes da vida desta nação e deste país que é Portugal. Portugal à beira-mar, à beira do Atlântico, mas Portugal que é também terras de Santa Maria. Por isso, somos mesmo um país de alianças com Nossa Senhora. A primeira aliança feita por Dom Afonso Henriques, mas depois as outras alianças que têm vindo a acontecer, dedicando a Nossa Senhora a nossa vida, a vida do nosso país, as vicissitudes do nosso povo e, ao mesmo tempo, cada aliança feita com Nossa Senhora traz consigo a construção de um monumento fruto de uma homenagem que se faz por algum feito histórico que aconteceu por intercessão e proteção de Nossa Senhora. É um livro ilustrado, com várias ilustrações sobre os vários monumentos construídos a partir das alianças com Nossa Senhora, também com alguns retratos e fotografias dos monarcas que fizeram as alianças e, no final, tem uma antologia com todas as consagrações de Portugal ao Imaculado Coração de Maria, sobretudo feitas em Fátima e a partir de Fátima. É um livro que estou certo que lhe vai agradar, pois não sendo nós portugueses, não fôssemos nós grandes devotos de Nossa Senhora, mas aqui uma leitura de Nossa Senhora na história de Portugal. Desejo que lhe tenha agradado estas novidades que trouxe até si. Procure-as nas Paulos Livrarias ou em qualquer outra livraria perto de si que as irá encontrar. Queridos amigos, Livros com Fé desta semana fica por aqui. Foi um prazer, uma alegria ter estado na sua companhia. Espero que tenha os mesmos sentimentos para connosco. Mas prometemos voltar para a próxima semana com mais novidades e, sobretudo, com uma entrevista à nossa autora, que é a doutora Isabel Antunes, psicóloga clínica, que tem uma coleção com a Paus Editora que se chama Descubra o Seu Caminho. São 4 volumes que nos irá apresentar, nos virá falar acerca destes volumes, que tenho a certeza vai ter curiosidade em conhecer, pois falam-nos de todos os temas que têm a ver com a nossa vida e com o caminho que vamos descobrindo em nós próprios e através de nós próprios. Até lá, desejo que nos visite numa das nossas livrarias Paulos, em Lisboa, em Fátima, no Fundão, em Ponta Delgada, em Benguela, em Angola, ou sempre atualizado no nosso site paulos.pt e seguindo nas redes sociais Facebook e YouTube também. Pode enviar-nos ainda as suas sugestões para o e-mail livroscomfé@paulos.pt ou telefonar-nos se tiver algum pedido para fazer ou alguma sugestão para nos deixar para o número que aparece aqui no vosso ecrã. Desejo uma semana abençoada, uma boa semana para todos vós e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.